Olá, estamos aqui começando mais um Culturando Alemanha, com a série de brasileiras que moram na Alemanha. E hoje nós vamos conversar com a Jamile do Carmo, que eu agradeço muito pela presença. Tudo bom, Jamile? Tudo bem, muito obrigada, Arlete, pelo convite. Muito obrigada por estar aqui também. A Jamile, ela nasceu em Cruz das Almas, na Bahia. Ela é professora, escritora, artista visual e pesquisadora. Ela é bacharel e mestre em artes visuais, doutora em ciências românicas pela Universidade de Friedrich Alexander, Nuremberg, e é Erlangen, né? É Erlangen a cidade? Erlangen e Nuremberg, as duas. É Erlangen, Nuremberg. E ela vive na Alemanha há mais de 20 anos. É docente de língua portuguesa na OHN, Technische Hochschule. O que é OHN? É o sobrenome do Georg Simon Ohm, um famoso cientista alemão, ganhador do Prêmio Nobel também. Gratidão por esclarecer. Mas ele é bem... Como ele chama? Georg Simon Ohm. Aí as pessoas chamam Ohm Technische Hochschule Nuremberg. É onde eu trabalho. Bacana, obrigada. A Jamile escreveu os livros Cancioneiro Global, A Bagagem, ambos foram editados pela Gira Brasil, e Odisseia do Deserto, da editora Giostre, entre outros, que nós vamos conversar hoje. Você vai contar para a gente sobre os livros. Prazer. Bom, você começou a sua formação lá na Bahia, e você mudou para a Alemanha, você tinha quantos anos? Olha, quando eu vim para cá, eu já estava na porta dos 30. Né? Eu já moro aqui há 20 anos, fiz 20 anos em dezembro, e com 29 anos eu vim aqui para a Alemanha. E como só sabia falar Volkswagen e chucrute. Aí disseram, não, minha filha, não é chucrute, é sauerkraut. Aí eu frustrei, né? Mas ficou Volkswagen, pelo menos. Que ótimo! E como que foi essa decisão, Jamile, de mudar para a Alemanha? Como que foi isso? Então, eu tinha acabado de terminar meu mestrado, né? A cabeça cheia de ideias. E meu marido é brasileiro, ele é gaúcho. Ele é enfermeiro aqui. E ele estava no Brasil. Na época, ele, inclusive, assistiu à apresentação da minha dissertação de mestrado. E aí a gente ficou se aproximando e tal. E tínhamos que decidir quem vem, quem fica, quem não vai. E como enfermeiro, ele não podia trabalhar no Brasil, né? Por conta de reconhecimento de diplomas, há uma série de trâmites burocráticos. E ao fim eu decidi, então, ok, então vamos tentar a Alemanha. Aí eu vim para cá. Isso foi em dezembro de 2003. Uhum. Mas tinha alguma questão acadêmica que te chamasse a atenção? Alguma questão do mercado de trabalho? Qual que foi, assim, a decisão? É meio louco isso, porque eu queria mesmo era ir para o Canadá, para Quebec, né? Eu estudei 3 anos de francês. Para poder... lá há ainda um núcleo de estudos na Universidade do Quebec sobre arte e assim como ativo político, né? Antropologia cultural, isso me interessou muito. Eu tinha até uma colega que tinha feito lá, gostado bastante. Mas nesse entre a coisa mudou. E aqui na Alemanha há um esquema muito diferente, né? Sim. Muito diferente. Então, foi praticamente começar do zero. Do zero. Porque eu falava inglês, claro, para Quebec eu tive que aprender francês, inglês e francês, mas eu não falava alemão. Então, e como que foi esse aprendizado? Nossa Senhora, a base de muito Dorflex. Yoga. Mas foi bom. Eu acho que uma língua sempre acrescenta, né? Nos faz ver o mundo de formas diferentes, porque envolve construção de sentidos. Sim. Mas foi um desafio, porque não é uma língua fácil. Não é? Sim. Sabe? Mas agora, sim, eu já sou cidadã alemã, há mais ou menos 13, 14 anos já. Sim. Mas, claro, mantenho meu passaporte brasileiro, que para mim é sagrado. Não abro mão dele, sou brasileira e tenho uma cidadania alemã. Que lindo! Parabéns, parabéns. E me diz uma coisa, quando é que você se descobriu escritora? Então, isso foi bem cedo. Na infância, eu gostava muito de contar histórias, até porque eu cresci no campus da Escola de Agronomia, né? De Cruz das Almas. Meu pai era agrônomo, professor lá. E nem sempre tinha muitos amiguinhos, né? Para a gente estar brincando. Aí a imaginação começa a buscar. O imaginário começa a varrer, né? E daí senti essa necessidade de escrever. Eu gostava muito de escrever e desenhar. E assim eu via também as imagens como uma forma de escritura. E assim nasceu os primeiros trabalhos. Nasceram, sim, né? Os primeiros trabalhos, que eram livros que eu mesma recortava, colava, montava. E era apoiado
A tua família também participava disso? Eles apoiavam? Como que era? Então, quando eu era criança, todo mundo achava lindo, apoiava, né? Mas daí, adulta, já disse, agora eu vou fazer a escola de Belas Artes, já não ficou muito interessante. Mas acabou dando tudo certo, graças a Deus. Saiu do paradigma, né? De profissões e mulheres, né? Ai, meu filho, fazer medicina, direito, engenharia, não tem nada a ver comigo, esquece. Magistério, né? Secretariado, era a coisa mais comum, né? Que bacana, você saiu da curva, né? Você saiu da reta, na verdade, né? Você pegou uma curva. Capotando pelos catetos, mas me encontrei. Boa, isso aí, isso aí. E o livro, o Cancioneiro G Local, é isso? O livro se chama Cancioneiro Local. É uma brincadeira que eu faço com Local, esse geral. que é de global e local. Porque assim, houve um Cancioneiro Geral, foi a primeira obra impressa em língua portuguesa em 1516. Ah, O pessoal tá. pensa que são os Lusíadas do Camões. Não, gente, foi Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, 1516. É um apanhado assim, de várias poesias, são mais de 200 autores, poesias palacianas. E do Cancioneiro Geral de 1516 eu fiz uma brincadeira, agora a gente tem um Cancioneiro Local, 5 séculos mais tarde, que é o global, local. Essa palavra não fui eu que inventei, já existe o conceito local, global, local. Mas trata-se da diáspora desse Brasil, ou Brasis transnacionais, que andam se informando aí mundo afora com as nossas andanças, né? Sim, sim. Essa pesquisa tua também ela é muito focada no Brasil, né? Nessa trajetória do Brasil. Sim, é uma espécie de recartografia. E esse livro Aham. são poemas, canções. Eu fiz aqui, eu convidei João Araújo, que também é um grande poeta, músico também, e juntos nós compomos cada um, né, seus próprios poemas, canções, e fizemos essa coletânea aqui, que apresentamos em alguns locais. No caso, o João é um artista profissional, ele canta e toca mesmo, e eu, ao invés do violão, é o pergaminho e o pau de chuva, que simboliza o mar da história. E o público, ele canta junto, né, também, seja com a projeção das letras em PowerPoint, ou eles recebem também, né, folhas assim que eles podem cantar, e daí nós trabalhamos em cima dos textos, desdobramos os textos. São canções, são letras fáceis também, de São letras fáceis, algumas brincadeiras, por exemplo, assim, a primeira delas se chama Pedro, Pero e Nós, que é uma brincadeira que eu faço assim, olha, Pedro Vaz de Caminha foi embora muito rápido, a gente tinha uma carta para ele, né? Não deu tempo de entregar, mas a gente lê agora. E aí eles recebem. É porque o humor fica mais fácil da gente desconstruir. Muito, você é muito bem-humorada, isso é ótimo. Pedro, Pero e Nós. É Pedro que descobriu, né? Chegou. É Pedro que escreveu e nós aí estamos aí no cais esperando nossas vozes terem, né, o lugar que merecem ter. Então as pessoas recebem o pergaminho que eu enrolo assim com fitinha vermelha, gente, é a carta para Pedro, vamos ler juntas. Aí eu começo a canção, né, a interpretação, e eles acompanham, e o pessoal gosta muito, até os alemães gostam de... Gostam, né? Você faz essa apresentação, lógico, na Alemanha, mas você já fez também no Brasil? No Brasil ainda não, possivelmente em julho. Se tudo der certo, eu vou estar aí para o congresso da Abralic, que o livro Odisseia do Deserto entrou. Ai, que Foi bacana! aprovado. Então está aqui em julho. Já tem a data? Já sabe? O congresso da Abralic é de 10 a 14 de julho. E onde é o congresso? Pois é, menina. Aí é que está, veja, a cereja do bolo. Não é que esse ano vai ser em Salvador, da Bahia? Olha que tudo de bom na tua terra, maravilhosa. Acredito. Pois é, aí já fica bem mais fácil para mim, né? Porque mesmo que eu não consiga dar à universidade financiamento da passagem, mas pelo menos não vai haver um problema de logística maior. Exatamente, porque já está em casa, né? Está em casa. Então, lá vai ser a oportunidade de apresentar esse trabalho na universidade. No caso, na universidade, vai ser Odisseias do Deserto, dentro desse congresso, né? Na linha de ecocrítica, geopoética. E em Cruz das Almas, a minha cidade tem uma academia de letras agora, trabalha junto com a Universidade do Recôncavo, a UFRB, e eles me convidaram também para fazer parte e apresentar lá o trabalho. Né? Muito feliz. Que bacana. Está com uma agenda já, então, bem... Né? Coincidiu tudo em julho, eu fiquei feliz. Né? Então, vai dar para... conciliar todas as coisas, né? Eu não gosto de matar o coelho, deixa o coelho em paz. Dá para reunir os coelhos, né, numa campainha só. Isso mesmo. É melhor assim. Ecologicamente correto. Exato. E você, além de professora, é pesquisadora, né? Isso. E como que é essa atividade de pesquisadora? Como que é essa trajetória?
Essa trajetória, oficialmente, aqui na Alemanha, começou com o meu doutorado, né? Na área de ciências românticas, né? Românicas, que é uma tese que trabalha sobre o etnocentrismo em livros de português língua estrangeira, né? Uma abordagem geopoética no panorama brasileiro. Por que no panorama brasileiro? Porque esse problema etnocêntrico que estão em livros didáticos é porque eles estão em todo lugar. Sim. Então, eles precisam ser observados também em textos, como em imagens, no sentido como é que eles constroem um discurso de brasilidade, assim, que muitas vezes é excludente. Então, aí comecei, e esse foi um trabalho científico, na era da pesquisa. O que eu faço na área artística, com os textos, as canções, é praticamente uma tradução, se é que eu posso formular assim, dessa parte científica para a parte mais artística, da gente poder compartilhar, né? Com o público, junto a outras pessoas assim que não precisam ter essa linguagem acadêmica. Né? É mais gostoso, gente, permitam-me dizer. Formal, né? Quando a gente coloca a arte assim, como uma forma de diálogo, como um canal, né? Então, foi assim que segue a atividade de pesquisa dentro da área de ciências românicas, né, romanística, e unindo também a literatura e principalmente a geopoética, que é o carro-chefe mesmo do meu trabalho. Certo. E esse trabalho, ele tem começo, meio e fim? Como que é essa trajetória? Ele tem um fluxo? Tem, é um trabalho de reticências, né? Quando ele tem um fluxo, ele segue... Eu recentemente voltei de Düsseldorf, para dizer a verdade, ontem, né? Nós tivemos lá um encontro intercultural também, com as lusofonias que nos marcam. Eu gosto com o Miyakoto que criou esse termo, lusofonias, porque existem várias línguas dentro do português. Sim, com certeza, existe mesmo. Daí eu apresento esses trabalhos, juntamente veio uma pesquisadora falar sobre a técnica da cartoneira, uma abordagem maravilhosa, que foi a professora Michele Dick, muito boa, e eu entrei com a parte artística para unir assim, o desenrolar científico, a palestra não foi minha, foi de minha colega, e da minha parte a questão artística para que a gente pudesse literalmente incorporar esse conhecimento, né? Entendi. E você também tem um aumento assim muito rico de conhecimento com outras pessoas, com essa troca, né, Jamile? Sim, porque o conhecimento é troca, né? Ninguém nunca está pronto. A gente tem que ter humildade de dizer somos aprendizes, porque Está tudo em muda. construção, né? Está em construção. Sempre. Isso que é a coisa boa, né? É um eterno navegar. Exatamente, eterno navegar. Muito lindo isso. E você, como professora de língua portuguesa, como que é essa atividade de docência? Como são os alunos, né? Como é essa participação? Então, os alunos, eu dou aula tanto aqui na faculdade, na universidade, a Georgens de Mohom, e também nas VHS, aqui chamada Volkshochschule. Como é que eu vou poder definir? É uma espécie de Sesc-Senac, né, de cursos profissionalizantes, eu trabalho lá à noite. Uma escola técnica. E os cursos são muito... o interesse é muito diverso, né? Há pessoas que aprendem grande parte por conta da família, outros porque gostam da música brasileira. Eu tenho uns 3 alunos agora que, não, a gente quer participar, porque outras questões culturais, porque fazem parte de grupos de capoeira e querem aprender, integrar-se mais, e outros porque vão estudar no Brasil, ou fazer algum estágio no Brasil, ou passar um tempo trabalhando no Brasil, né? E dentro do curso, eu também gosto de intercalar a questão cultural. Lembrando que não se trata apenas do Brasil, existem alunos também que vão a Portugal, e já houve, a maioria é Brasil, né? Mas tem também Portugal, e já houve um caso também de um rapaz de engenharia que ia para Angola, para Luanda, fazendo estágio lá. Para a África. Então, a gente tem que trazer, eu sempre digo assim, olha, aqui a gente vai viajar pelo mundo lusófono. Eu trago sempre um mapa gigantesco que eu tenho, né? Faço várias projeções assim também nas apresentações, e eles ficam bastante surpresos, porque eles pensam que português é só Brasil e Portugal, e nós temos 8 países. Sim, sim. Comunidade, né? Comunidade de língua portuguesa, né? Quase 300 milhões de falantes. Eles ficam surpresos. O quê? Eu falei, sim. 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 Então é bem gostoso. Eu sempre digo, a gente tem que intercalar português, porque no caso é o português língua estrangeira. Sim. É essencial ter esse contexto intercultural, porque senão não vai funcionar. E são quantos alunos na turma, Jamile? Depende. Agora na OM nós temos 18,
E na Fallheiß, essa que menos tem é a de Fürth. São 6 alunos e a de Nuremberg são 15. Bastante A de pessoas. Fürth que é menos, nós temos 15 em Nuremberg, 18 em Ulm e 6 apenas, somente 6 em Fürth. E a maioria são homens. Mescla. Mescla homem e mulher. Mescla, metade. Em Fürth, 4 são mulheres, 2 são homens, os 6, né? Sim. Em Nuremberg é bem dividido e na faculdade também é bem dividido. E a maioria, então, está vindo ao Brasil, ou por trabalho, ou por outro motivo, mas vem ao Brasil, a maioria. Eles vêm ao Brasil, eles têm família no Brasil, em Portugal, e querem aprender para poder interagir mais. Alguns aprendem porque eles reclamam muito, porque a gente não consegue falar inglês lá. Eu falei, olha, é uma realidade, é um país de dimensão continental, meu cara. Não é um país que você dorme no trem, 1 hora está em outro lugar. Você pode dormir tranquilamente 5 horas num avião que talvez você não tenha. Né? Não conhece então, o Brasil ainda. Porque às vezes eles falam assim, ninguém fala inglês, sim, pode ser um problema, mas nós somos um país de dimensões continentais. Sim. Nos Estados Unidos, a maioria dos americanos não fala outra língua além do inglês. Sim. Critica isso lá também. Sim, verdade. Então, são realidades muito diferentes. É um interesse muito vasto, mas eles gostam, eles acabam gostando muito porque eu não fico presa só à questão da gramática normativa, né? Sim. A gente trabalha muito com essa questão da interculturalidade, eu envolvo a música também, no sentido assim, de proporcionar trocas, de conversações, enfim. Falando, aprendendo, reconstruindo. Sim. Sempre você vai também articulando outras formas de trabalhar o idioma, né? Para poder também incentivar o aprendizado. Isso. Estimular, né? Também na pessoa. Isso. Exatamente. E você escreveu também o livro A Bagagem. Como que foi escrever esse livro? Quero ver. A Bagagem. Esse livro surgiu como um acidente. É uma história melhor. Em 2016, houve aqui na TUM, que é a Universidade Técnica de Munique, um encontro internacional sobre migração brasileira na Europa. Tinha gente do IBGE junto, de universidades, acho que Observatório de Migrações aí do Brasil. E eu era da comissão organizadora, né? Eu fazia parte da comissão organizadora. E nós tivemos um problema com a pessoa que viria fazer a parte cultural. E o budget, né, para esses eventos não é muito. A gente tinha que ter a parte dos materiais, né, do café, do buffet, aquilo tudo. E a pessoa nos deu um cano. Aí a minha colega, Jamília, é contigo. Eu falei, como assim? Você pode resolver? Tentarei, mas é para fazer o quê? É uma apresentação cultural. Oi? E eu fiquei perdida, Arlete, eu não sabia o que fazer. Eu pensei assim, bem, já que é sobre migração, vamos falar sobre migração. A primeira coisa que me passou foi um jogo de palavras com os estados brasileiros. Aí eu fiz. Nasceu a primeira parte, né? É o drama da migrante. Pode ler só um pedacinho aqui? Claro, por favor. Ela começa, coitada, no desespero dela, são só 10 linhas. Ela diz assim, começa com Carlos Drummond de Andrade, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Que me perdoe, poeta Drummond, sinceramente, não tem jeito não. Vasta mesmo era a minha necessidade, tanto que ficou maior que a saudade. Ela era tão vasta que devastava, arrebatando tudo que passava. Desertei do clã povo varonil, decidindo ir embora do Brasil. Encarando os desafios da viagem, seguimos eu, totalmente a mil, meus sonhos e minha bagagem. E assim pensava noite e dia, será que sim, será que não? Quando me perguntaram, ia? Respondi, fui, meu irmão. E, em meio a risos e muitos prantos, fui apelando para todos os meus santos. Valei-me São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo. Amém. Axé, pataxó. Ai, que bárbaro. Tem uma performance ainda. Que linda. E no final ficou, eu senti que ficou faltando alguma coisa, né? Porque essa é a partida. Sim. Assim, essa mala tem que ser aberta. Porque quem viaja leva bagagem. Teve um insight. Eles pedem para abrir. E aí tem tudo que não devia ter. Bebida alcoólica, medicamento sem receita. Tudo que é proibido. E aí saem as vozes, né? Eu gosto muito de trabalhar com o conceito de vozes do Bakhtin. E aqui é a primeira coisa, né, que ele diz assim, a funcionária da alfândega. Ei, você aí, aqui para a sala, andando, abre logo a mala. Reclamar não adianta. O que, meu Deus, planta? Barbaridade, tchê, sem zoeira. E, por favor, sem gritarias. Isso é apenas uma palmeira do amigo Gonçalves Dias.
Aí Ai, vem que lindo. né? Minha terra tem Tem palmeiras. palmeira onde canta o sabiá. Sabiá, né? Então, ela sempre confisca, está confiscado. Agora já é demais. Quem traves? A senhora trouxe animais, aves. Oxente, mas oxe, agora é outra voz, né? Outro Brasil que Sim, fala. sim, É o sim, Nordeste da sim. Bahia. O nordestino, maravilhoso. Então, assim, é aquele poema do Mário Quintana, né? Todos eles passarão, eu passarinho. Então, a gente tem Ai, uma passarinho. relação das coisas que Nossa, saem, que não são aves de verdade. Não eram meu pedras. Deus. Que pedras preciosas, era o poema do Drummond. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia Caminho, exato. Mas você realmente pegou os tops, né? Que coisa São maravilhosa. nomes consagrados, porque são as identidades que nós, como brasileiros, compartilhamos, independente de sermos do Sul, Sudeste, Norte, Sim, Nordeste. sim, sim, sim. É É parte de nós. unanimidade, exato. Exato. Então, as vozes é que mudam, né? Você quer né? É o louco, meu. Nossa Senhora, dona. Então, são Sim, várias sim. vozes de Os Brasil distintos, regionalismos, né? os regionalismos todos, mas assim, positivamente demonstrado, que a viajante, ela encarna todos esses Brasis e a funcionária vai confiscado, e toda hora ela vê uma coisa, mas o que é isso agora, meu Deus? É uma bomba! É aquela música do Gonzaguinha, explode coração, né? Não dá mais Explode para segurar, coração. explode coração. Então, esse confiscado, eu trabalho muito na hora de desdobrar esse livro, no sentido de identidades, o que nos é confiscado, o que você perdeu, que bagagem foi extraviada, enfim. Né? São metáforas que dá para se trabalhar bem com o tema das identidades e da migração, Sim, choques migratórios. sim, sim, que perpassam, né, a obra. E você também escreveu A Odisseia de um Deserto. Isso, Odisseia dos Desertos, justamente esse trabalho que vai agora para o Congresso, 18º Congresso da Abralic, que é a Sim. Associação Brasileira de Literatura Comparada. Esse é o mais recente, é o último. Porque assim, a bagagem aqui já é a segunda edição. A primeira Tá edição foi certo. pela Você lançou a editora. bagagem quando? Desculpa, não A perguntei. bagagem foi lançada ano passado na Giostre, pela editora Giostre, que é a Sim, segunda sim, edição. sim. As ilustrações aqui, não sei se dá para ver, são bem simbólicas também, né? São bagagens, não sei se dá para ver, vão saindo pedras. Dá para ver, sim. Vão sair Deixa eu aqui, pôr só você medicamentos aqui. sem receita. Ah, legal, legal. Então, eu mesma fiz as ilustrações e elas. Esse aqui é do Ai, tá Mário linda essa, Passarão e o Passarinho. linda. Esse aqui é o vaso chinês, né? Do Olavo Bilac. E o Ah, vaso, né? Que nossa, traz a que relíquia! Tanto o Olavo quanto o vaso. Que relíquia maravilhosa! Obrigada. E Odisseias é um jogo de palavras, é um jogo, desculpa, com o verbo desertar, de pessoas que desertam. Também é pela Giostre. Ah, tá, ótimo. Elas desertam e cada um no seu deserto busca encontrar-se, né? Mas assim, também com bastante humor. Nós temos histórias como a colecionadora de cadeados, a fabricante de espelhos, Mactu. Nós temos a história também da astronauta, né? Da caravana. Então, são vários, o sábio do oásis. São histórias assim que você, apesar dos nomes, é o nosso cotidiano mesmo, mas as metáforas é uma espécie assim, de identificar esses personagens. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não. Realmente são os fatos. São coisas que a gente vive, e as ilustrações também, elas são bastante simbólicas. Essa aqui é da... Deixa eu pegar aqui, que eu gosto muito. Essa aqui é do... Caravana. Nós vamos passar as sombras. Nós temos aqui também... essa aqui é a minha preferida, Astronauta. Ai, Ai, linda! Que no deserto, Maria aprendeu a admirar a clareza da noite e lamentar a escuridão dos dias, né? Então, ela narra um pouco na condição da mulher, como ela foi muitas vezes impedida de viver. Isso é uma coisa legal também. O feminino, ele tem um lugar já reservado na tua literatura? Tem. Odisseia do Deserto, a maioria é sobre isso. E a história de Maria, da própria caravana, do Sábio do Oásis, é bem simbólica. É engraçado que esses personagens todos, a fabricante de espelhos também, eles sempre ouviram falar no Tuareg Azul, eles não sabem, um dia ele voltará ao Tuareg Azul, mas quem é? Não é nada esotérico não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Nada religioso, nada esotérico. São metáforas que brincam com os nossos sentidos. E no final há uma grande surpresa. Que você não vai contar. Eu não vou contar, não. Não sou fofoqueira. Mas no final é uma grande surpresa
e dá para entender bem, assimilar assim, Que lindo. Vamos combinar com o Alex, né, da Giostre, para levar os Sim, o livros Alex lá na Agiossi, uma excelente feira, editora. para a gente poder tirar, para as pessoas que estão assistindo aqui a conversa, possam adquirir os exemplares. Aliás, eu queria te perguntar isso: os teus livros estão à venda no Brasil, então? Sim, Esses eles livros da publicam. Giostre, claro, estão no Brasil, né? Eu tive a sorte de ter uma editora excelente, como a Giostre, né? Sim. E vocês podem, quem tiver interesse, pode adquirir diretamente pela Giostre, pelo site da editora. Acho que está disponível também em algumas livrarias, eu creio que em São Paulo, mas pelo site pode se adquirir e a editora manda, né? Envia diretamente. Exato, exato. Eu estou colocando o teu Instagram aqui na descrição para as pessoas te procurarem também, saber mais do Ah, teu claro. trabalho, ou conversar também sobre outros assuntos que tenham interesse, porque o seu métier aí é muito vasto, né? Você tem uma atuação em várias áreas que podem interessar para outras pessoas que assistam a nossa conversa. Então, eu Sim, estou sim. colocando o teu Instagram, estou colocando o teu Facebook também, Obrigada. e aí você vai, se tiver contato, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, você tem uns prêmios literários, né? Conta pra gente sobre esses prêmios. Como que foi esse processo? Como que foi essa emoção de receber o prêmio? Ah, foi sempre gostoso, né? Assim, foram surpresas. O outro foi da editora Mandala, teve um prêmio também aí. O primeiro foi dos 25 anos da Livraria Avessa no Brasil, já faz aqui uns 15 anos que eu recebi esse prêmio. E outros que vieram, né? Da Academia também de Letras de São João da Boa Vista, aqui mesmo Sim, na Alemanha por alguns eventos da universidade. Então, são coisas assim que estimulam bastante a produção da gente. Eu não posso dizer que dá para viver de literatura, seria uma mentira. Mas o que eu acho a literatura uma necessidade, né? Quando eu falo literatura, eu não estou excluindo a questão da imagem como escritura, não. Eu acho que elas são complementares ao texto, no sentido assim, de fomentar o imaginário. Mas é uma atividade que tem que seguir adiante, e o que eu faço, assim, às vezes as pessoas me perguntam, muito curiosas, não tenho problema, posso falar sobre isso. Somente de literatura é complicado, até mesmo para quem tem nomes consagrados, né? Quem sou eu? Mas sou ninguém nesse sentido. Mas, assim, dá sim para a gente apresentar seminários e desdobrar esse trabalho em diversos campos, né? sim, Para a gente sim, atuar. sim, com certeza. E você tem uma atuação muito ampla na área da cultura e da educação. E o Sim, livro, com certeza, é uma ferramenta indispensável para você. sim, é indispensável. Eu gosto também muito, por exemplo, em Odisseia do Deserto, na próxima apresentação aqui na FAUS de Erlangen, a ambientação será toda como se fosse realmente num deserto, né? Nós vamos colocar algumas É uma almofadas, encenação mesmo. um tapete no meio, a músicas assim características que vai abaixando até que começa a história. Eu tenho um relógio de areia, eu tenho outros objetos. Quer dizer, o objeto é o foco que vai chamar a atenção do público. É como se ele adentrasse a obra. Que maravilha. Você está lá dentro, você está desertando com isso. Então, as imagens são passadas no PowerPoint, né? E daí a gente vai construindo como coautores essas histórias. E eles Que falam lindo. das suas aventuras. Quem já desertou? Desertar ou não desertar? That's the question, né? Exatamente, essa é a questão. Ô, Jamile, me conta uma coisa, esse congresso de julho na Bahia, ele tem transmissão também online ou só presencial, você Eles sabe? disseram, o programa vai sair final desse mês, 18º Abralic, né, que é da Associação Brasileira de Literatura Comparada, e eles vão fazer, sim, coisas online. E acho que eles já vão disponibilizar também para quem tiver interesse em se inscrever, poder participar pela plataforma online. Ótimo. Até para a gente também conhecer, né? Porque quem não puder estar na Bahia poderá assistir online. Pode assistir também online. Assim, para mim é Que interessante ótimo. estar lá, porque uma parte dessa apresentação de Odisseias envolve também uma certa teatralização, né? E Ah, sim, sim, tem uma performance. sempre tem uma forma assim de buscar pelo público algo que nós dividimos em comum. Uma coisa que o pessoal gosta muito, rapidinho, Sim. é que no Cancioneiro local eu fiz uma homenagem à Chiquinha Gonzaga, Ah, essa pode ler. maestrina. É E ela tem a muito. música considerada a primeira marchinha do Carnaval do Brasil, que é Isso, o Abre exato, ela é Alas, né? Todo pioneira. mundo conhece. Então, do Abre Alas, minha Abre homenagem à alas, Chiquinha. que a maioria das pessoas não sabem que é de Chiquinha Gonzaga, Pois né? é, de Chiquinha, vem, gente. É de 1899, a primeira marchinha do Exato, Carnaval do ela Brasil. abriu as marchinhas, né? Ela Em é uma. homenagem a ela, o Abre Alas, eu coloquei o Abre Aspas.
Abre, que lindo! Porque as Que lindo. aspas envolvem a voz do outro, para Sim, ouvir o outro, sim, alguém que fala. E as sim, aspas também são uma ênfase, né? É uma ênfase sim. à voz do outro. Aí posso fazer rapidinho aqui essa homenagem a Chico? Claro, por favor, com muito Não sou prazer. cantora, mas no cancioneiro local todas as vozes cantam e contam. Então, Contam vamos no sentido ouvi-la. de narrar e contam porque a gente conta, faz valer. Aí Tá. fica assim: ou abre aspas que eu quero passar, ou abre aspas que eu quero passar. Estou na lusa, não podes negar. Flor do lácio que segue a brotar. Ou abre aspas que eu quero passar, ou abre aspas que eu quero passar. Vindo de terras de tanto lugar, muitos mares sabem meu cantar. Ou abre aspas que eu quero passar, ou abre aspas que eu vou passar fazendo pontes entre o lá e o cá, e sempre viva e de continuar. Em homenagem à língua portuguesa. Lindo! Parabéns! Obrigada. Gratidão! Mas que coisa linda! Você é realmente uma defensora não só da língua, mas dos nossos grandes escritores, representantes da língua Sim, tem portuguesa. que ser, porque eles fazem parte dessa trajetória belíssima que nós temos e a gente não pode deixar apagar. O Sem Brasil é dúvida. muito rico, gente. Nós somos tão ricos, sabe? Então é preciso trazer à tona todos esses valores, essas riquezas que nosso passado colonial às vezes nos suprime, assim, sabe? Sim, Bom é sim, tudo que vem de fora, só tem valor o que está lá fora. Não, sim, sim, nós contamos. Por que não? sim, sim. Com certeza, é isso mesmo. Temos que exaltar cada vez mais toda a nossa criatividade, a nossa riqueza cultural. Até por Exatamente. conta também dessa colonização, dos imigrantes, né? Nós também fomos assimilando várias coisas e fomos transformando. Esse é o grande. O É brasileiro tem essa engraçado. capacidade. E nesse livro justamente isso, né? Dá para ver aqui a caravela e o avião. Eu chamo de Sim. caravelão e avião-vela. Das caravelas Ai, que foram, exatamente. agora são os aviões que vêm. Né? Exatamente, é isso E é aí. uma forma assim de ludicamente a gente trabalhar esse passado, como diz o Roberto da Mata, não Sim. pesado. E você também é uma pessoa que tem todo esse arcabouço linguístico e de pesquisa, ele te dá uma capacidade de brincar, né, com as palavras e com os sentidos, né, com os símbolos, com as palavras. Você vai brincando e tudo tem um duplo sentido. Tem sempre uma coisa atrás da cortina, que você tem que abrir a cortina para entender, né? Isso é muito Mas lindo. esse abrir a cortina que provoca o público. Né? A gente precisa provocar as Exato. pessoas e não ficar só no blá 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 falando para. Tá todo mundo assim, parecendo picolé. Isso, exato. Participa. Né? Você sai dessa formalidade e Uhum. coloca a pessoa para interagir com o livro, né? com a poesia, com a música. Ela está interagindo sempre, né? No teu Ela trabalho. está interagindo. Uma vez eu fui apresentar aqui para o público brasileiro, nós temos um mistério na nossa existência. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Até aqui, deixa eu ver. Gente, você sabe o que é Caxangá, Arlete? Você sabe o que é Caxangá? Não, Caxangá, só conheço a Avenida Caxangá, lá no Pernambuco. Lá no Pois Recife. é o nome de um lugar em Pernambuco que aquela escravo de Jó jogava o Caxangá, jogava o É, Caxangá. O que é é, é. Caxangá? Na verdade, ninguém sabe. Não. Eu sempre brincava quando era Alguns criança também, autores Caxangá. dizem que não jogavam, eles catavam Caxangá, que Caxangá seria um marisco. O outro puseram o nome de uma avenida. O outro, não, Caxangá é um chapéu de marujo. E ninguém sabe o que é. Então fica esse, em alemão chama de Rätsel, né? Essa charada para o público, que é Sim, Caxangá. esse enigma, é um enigma. É um enigma. Eu vou pegar só essas 8 linhas, pode ser? Se diga, claro, Fica claro. assim. Viajante a seguir, se só certo para chegar. Vem se quiser vir e se fica é por ficar. Sorte ou destinos, como bem queira chamar. Pedras e caminhos, quem tem pressa no passar. Ia jogando caxangá, entrando em caxangá, catando caxangá, caçando caxangá. Sai desta cadeira, puxa o chão e vem sentar. Encontra uma maneira e ensina a destrinchar. Isso aqui foi uma parte. A música é um pouquinho mais Que comprida, mas as pessoas são convidadas a decifrar. Até hoje ninguém conseguiu, né? Nem os linguistas. Muitos dizem se é marisco com chapéu, pois é catando Caxangá, encaixando, é entrando na Avenida Caxangá, é jogando, mas o quê? O Então, que é são coisas Caxangá, assim, né? aspectos da nossa cultura que a gente brinca para daí tirar o input. E quais são os outros que a gente também não sabe?
Não sabe, é verdade, é. São brincadeiras É só de criança. E os outros que a gente não sabe? Não sabe, muita coisa a gente não sabe. Mas isso é legal, isso é ótimo. Temos muito que explorar, não é mesmo? Muito Tomara, bom, agora. muito bom, muito bom. Bom, tá ótima a conversa, estamos chegando no nosso finalzinho aqui. Você quer deixar alguma mensagem, fazer alguma consideração, contar mais alguma coisa para gente, algum enigma, contar o final do livro? Ah, isso não está proibido. Eu só queria deixar aqui meu mais profundo agradecimento, Arlete, por essa oportunidade. Adorei ter te conhecido, foi um prazer enorme, né? Eu que eu Prazer muito diga. grande. Espero um dia poder conversar com você pessoalmente, tomando um cafezinho, quem sabe uma Sim, cervejinha. sim, E, um vinho. gente, e dizer ao público, nossa cultura é maravilhosa, a cultura brasileira é lindíssima. Vamos valorizar isso, sabe? Sim, Não importa onde estejamos, se na Europa, na Ásia, na África, onde quer que estejamos, nós somos territórios móveis, sabe? As nossas raízes também são móveis. exatamente, exatamente. Vamos atuar como multiplicadores da nossa cultura, não é mesmo, Jamile? Exatamente, não de estereótipos, mas da nossa cultura. Exato. Muito obrigada, viu, querida? É uma honra realmente ouvir você com tanto conteúdo. Muito prazer, realmente. Muito obrigada pela oportunidade e que a gente possa conversar outras vezes sobre outros livros e outras performances. Muito obrigada, Arlete. Muito obrigada, gente. Gratidão, Prazer. querida. Tchau, tchau. Até a próxima. Gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau.